Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente dar as boas-vindas e desejar felicidade e sucesso aos palestrantes, às professoras doutora Edivalda Araújo Leal, a professora que é da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Silvia Casanova, da Faculdade de Engenharia e Administração da USP, aos professores Gilberto Miranda e Daniel Nogueira, que ministrarão a palestra Metodologias Ativas no Ensino Remoto, Possibilidades e Desafios. Esse tema ele é um tema muito relevante, eu diria até que entrou na moda com a pandemia. Em nome da Universidade de São Paulo, da diretoria da Escola de Engenharia de Lorena, do professor Dr. Elandi e de toda a equipe organizadora do evento, eu agradeço a vocês por terem gentilmente aceitado aí o convite para estarem conosco no dia de hoje. Agradeço a todos que estão participando do seminário, do terceiro seminário de boas práticas de ensino e aprendizagem da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Queria só lembrar que esse evento ele começou com um evento bem acanhado, com poucas pessoas, né? E nós tivemos já um número muito grande nesse momento de participantes e esperamos que se torne um evento grande. Meu nome é Humberto Felipe da Silva, eu sou professor da EL e vou acompanhar e auxiliar durante a palestra. Eu vou sugerir a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, assim vocês poderão receber notícias dos próximos eventos. E se estiver gostando, né, óbvio, vou pedir que deixem um like, que isso aí também é importante para todos nós. Se puderem curtir também a página do Facebook, é um outro pedido que eu faço. E nós vamos adotar o seguinte procedimento. Dúvidas, perguntas, sugestões, como aconteceram nas outras palestras, devem ser postadas lá no bate-papo do YouTube, vão ser respondidas ao final pelos palestrantes. As perguntas podem ser dirigidas individualmente para cada um dos palestrantes ou pode ficar aberto para que os palestrantes decidam entre si quem responde. Eu vou mediar as questões levantadas, então coloque as dúvidas e as sugestões. Queria ressaltar aí para nós a importância de participação de todos vocês. Eu vou deixar a palavra com a professora Silvia, que será seguida pelos demais professores, eles já montaram o seu esquema de trabalho e, ao final, eu retorno para colaborar mais uma vez com os trabalhos. Eu desejo uma boa palestra a todos e até daqui a pouco. Muito obrigada, professor Humberto, pelas boas-vindas, um prazer estar aqui nesse terceiro seminário de boas práticas de ensino e aprendizagem. Queria agradecer muito, imensamente, o convite dado pelo professor Erlandi de Souza Andrade. Quando ele nos contou que já eram 4.000 inscritos, nós percebemos a nossa responsabilidade e a nossa alegria aumentou um pouco mais ainda. Quero agradecer imensamente esse convite em meu nome e no nome da Edivalda, do Gilberto e do Daniel, nós que temos sido parceiros em imensas aventuras, né? Já temos até um codinome, Andorinhas, porque nós acreditamos que para voarmos mais longe temos que voar juntos. E eu queria também dizer para vocês que estão aqui participando dessa oficina, que a nossa intenção é fazer uma oficina extremamente interativa, é fazer com que vocês participem, e dessa forma vocês não só ouçam um pouco das nossas pesquisas e das nossas experiências, mas vocês também experimentem vocês mesmos. Então, o que nós queremos, na verdade, é constituir esse espaço como um espaço de formação, como tantos que têm acontecido nesse momento, né, de transição para o ensino remoto, né, e de isolamento. Então, por favor, se preparem que nessa nossa viagem a interação ela vai ser constante. E para cumprir o prometido, eu vou pedir ao professor Daniel para avançar e vou pedir vocês para acionarem esse aplicativo Mentimeter, é www.mente.com, e digitarem esse código 3471142. Não se preocupem, eu vou repetir mais algumas vezes, vou esperar que vocês tenham condição de acionar. Então, de novo, estou pedindo para vocês acessarem www.mente.com, é um aplicativo Mentimeter, o Daniel já colocou aí no chat o código de participação
34 71 14 2. Vocês estão vendo porque o Daniel é chamado da nossa andorinha tecnológica. Ele está aqui, ele está aí, ele está em todo lugar. Conseguiram acessar? Vamos dar um tempinho, por favor, acessem. Nós temos lá 2 perguntinhas. Nós sabemos que são 522 pessoas que estão nos assistindo agora, e nós queremos muito conhecer um pouco mais de vocês. Olha lá, o professor Humberto, já está saindo ali o resultado. 23 professores, já são 25 professores. Estamos vendo estudantes de pós-graduação, estamos vendo também vários profissionais participando. Vamos lá, pessoal, experimentar www.mente.com e o código novamente 34 71 14 2. Daniel está lá sinalizando para vocês. Nós queremos conhecer um pouco mais de vocês, saber quem vocês são. Estamos vendo aqui, olha, 55 professores, já 56, 9 estudantes de pós-graduação. Bem-vindos, adoramos que os estudantes de pós-graduação estejam participando. Estou vendo aqui estudantes de graduação, já um grupo de 5 estudantes de graduação, 13 profissionais, e tem outras pessoas aqui que estão apontando a sua classificação como outro. Que curiosa agora, hein, Gilberto? O que será esse pessoal aí que está indicando como outro? Já são quantas pessoas? Parece mais de 130 pessoas, é isso, Daniel, que estão ali? Vamos lá, estão gostando de participar? A gente, assim, vai se conhecendo um pouco mais e conhecendo essa ferramenta de interação. Vocês já souberam de nós, Edivaldo e Gilberto são professores da Universidade Federal de Uberlândia, Daniel, professor da Universidade Estadual de Londrina, e eu aqui, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, né, da Universidade de São Paulo. Agora nós queremos saber de vocês, né? Não é só essa pergunta que nós temos, estamos esperando mais um pouco para vocês conversarem um pouco com a gente e poderem interagir, mas nós temos uma outra pergunta. Então, quem já respondeu essa, já pode ir pensando na seguinte pergunta, que depois, daqui a pouco, o Daniel avança para outra tela. A seguinte pergunta é: que 3 palavras-chave você relaciona com esse contexto do ensino remoto? Quem já respondeu essa primeira pergunta vai pensando na segunda, enquanto os outros vão acessando aqui e respondendo a primeira pergunta. Os professores, né? 126 professores, né, Felipe? Muito professor, e a gente está vendo um grupo também de estudantes de pós-graduação crescendo muito, né? Que bom ter essa composição, né? De tantas pessoas aqui se juntando e interessadas nisso. Afinal de contas, os estudantes de pós-graduação são os futuros professores e professoras, né, e já estão aqui participando ativamente desse espaço de formação. E os profissionais, a gente sabe que eles ensinam também no dia a dia das empresas, né? Quem é profissional e não ensina, não passa algum conhecimento para quem trabalha consigo, para um colega, então isso é muito importante. Bom, já temos um número grande, vocês estão vendo, mais de 200 pessoas interagiram aqui, se eu estou conseguindo ver direito o número. Vamos então avançar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: resuma em até 3 palavras-chave o seu sentimento com o ensino remoto. E aqui, gente, vale qualquer sentimento. Vamos deixar fluir a nossa emoção, vamos falar um pouco dessa nossa experiência. A gente estava aqui trocando com o professor Humberto, como foi uma transição muito abrupta, né? Poucos momentos na história a gente passou por uma experiência, né? Um número tão grande de pessoas, de ter que fazer uma transição, uma mudança tão radical. E a gente quer saber um pouco da vivência de vocês, o que essa mudança trouxe. Olha lá, Daniel está sorrindo, tecnologia aparecendo ali, mas junto com medo, Edivaldo, como é que a gente muda isso, gente? Olha... Tá certo, eu também tenho um pouco de medo de tecnologia, que eu vou te dizer, ela já me deixou na mão. Se não é o Daniel, a nossa tecno-andorinha, a coisa ia ser complicada. Ansiedade, é verdade. Essa situação de isolamento, de afastamento de pessoas queridas, traz muita ansiedade para a gente. Mas vocês vejam que o desafio, ele anda junto também com a oportunidade, não é? E por isso que a gente está vendo aparecer ali a aprendizagem, né? Quantas possibilidades de aprendizagem a gente tem em ambientes como esse, em momentos como esse. É lógico, a gente vai ter que lidar com medo, vai ter que lidar com a insegurança. Nenhum de nós agora detém tudo, todos os saberes que a gente precisa para poder lidar com esse ambiente. Por isso, vou enfatizar de novo o agradecimento à professora Erlandi de possibilitar um ambiente com tantas pessoas, podendo fazer essa troca, podendo compartilhar sentimentos, experiências. Eu gosto muito de uma palavra, esses ambientes são ambientes de acolhimento, né? Esses ambientes são ambientes de compartilhamento. A gente está construindo aqui também uma possibilidade de troca, né? E a troca nos humaniza a todos nós, né?
Eu vou ter que avançar um pouco, porque eu já estou vendo a professora Edivalda, que é a nossa chefinha, olhando para o relógio, e a gente vai ter que avançar. Olha, a professora Edivalda está dizendo que a gente pode esperar mais um pouquinho. Então, gente, vamos lá. www.mente.com. Quem ainda não colocou as 3 palavras-chave, ainda temos tempo. Está vendo, Daniel? Desafio, medo e ansiedade, junto ali com aprendizagem, superação. E eu acho, vou dizer aqui, foi colocada aqui no chat uma coisa que eu acho importantíssima, empatia, né? Todos nós precisamos ter empatia, precisamos nos flexibilizar, precisamos construir conjuntamente essas experiências. Professor Daniel, vamos ter que avançar, né? Porque o tempo é senhor de todos nós. E para avançar, eu queria trazer para vocês exatamente um pouco desse contexto, né? De um dia para o outro, a gente foi levado ao nosso isolamento, de um dia para o outro, os nossos encontros, eles se tornaram difíceis, de um dia para o outro, nós fomos afetados e cada um de nós foi afetado de uma maneira diferente. A gente passa por um momento de perdas, né? Perdas que são coletivas, perdas que são individuais, e a gente passa por um momento de mudanças que são drásticas, mudanças que trazem uma necessidade de adaptação imediata, muito rápida. No caso das instituições de ensino, essas mudanças, para algumas, levaram algum tempo, alguns de nós, professores, coordenadores em nossas instituições, tiveram um tempo de transição, para outras, nada parou, a gente teve que seguir. A gente teve que seguir acionando, na verdade, o que a gente chama de saberes docentes, para que a gente pudesse transicionar para esse ambiente remoto, né? Algumas pessoas estavam mais preparadas, algumas instituições estavam mais preparadas, nominadamente as instituições que já tinham envolvimento grande, professores que já tinham envolvimento grande com educação à distância, mas outros tiveram que se desdobrar, não é? E as atividades das universidades que envolvem ensino, pesquisa, extensão e gestão foram atingidas no primeiro momento de maneira diferenciada. Nessa experiência que é marcada por esse distanciamento, a gente percebe que cada vez mais quem vai tendo protagonismo é a tecnologia. A tecnologia que vai nos possibilitando manter as nossas atividades, quer sejam de ensino, quer sejam de pesquisa, quer sejam de extensão, até de gestão. Imagina o desafio quem está na gestão nesse momento, não é? É de uma maneira, eu diria, não normal, mas pelo menos continuada. E aí, a gente começa a pensar como que os professores, nesse contexto, podem continuar fazendo o seu trabalho está ligado à formação, sobretudo, né, dentro do ensino. E esse trabalho de formação, ele passa pelo desenvolvimento de competências. E a gente traz aqui a ideia de competências, porque, na verdade, os estudantes nessa experiência, eles não vão só, nas experiências de ensino, eles não vão só adquirir conhecimentos. Eles também vão desenvolver habilidades como de comunicação, de trabalho em equipe, de liderança, de empreender pesquisas autônomas, de resiliência, de empatia, de ser capazes de enfrentar situações de mudança. E eles também vão desenvolver atitudes, como, por exemplo, a ética, o respeito ao outro, a capacidade de enxergar um outro no seu contexto. E é por isso que a gente tem uma mensagem para vocês. Nesse ambiente, o uso de de metodologias ativas junto com a tecnologia é fundamental. É essa mensagem que a gente quer trazer para vocês. A gente precisa insistir, a gente precisa se dedicar a ir para esse ambiente do ensino remoto, mas levar junto com essa transição as metodologias ativas, para que a gente possibilite a interação. Então, vejam, a preparação dos professores é essencial. Mas que preparação é essa? E aí a gente precisa falar na sequência do que são as qualificações ou saberes docentes. Nós estamos trazendo aqui de uma compilação de diversos estudiosos a divisão dos saberes docentes em 4 saberes: os saberes humanos, os saberes didático-pedagógicos, os saberes práticos e os saberes técnico-científicos. Os saberes humanos têm a ver com a nossa relação e uma construção de uma relação continuada entre pessoas, né? Nós, professores e estudantes, pesquisadores e o corpo técnico de nossas instituições, todos somos pessoas. E dentro desses saberes humanos, o que é a ênfase é a possibilidade de um relacionamento interpessoal. Aqui na pandemia, a nossa principal preocupação
era, na verdade, fazer frente a um contexto em que as pessoas enfrentavam muitas mudanças e muitas perdas. Então, todos nós estávamos mais vulneráveis, todos nós estávamos mais sensíveis e todos nós estamos mais inseguros, né? Inseguros por quê? Porque a gente não sabe por quanto tempo esse contexto se permanece e o que vai ser do contexto futuro, né? Muitas pessoas falam do novo normal, mas esse novo normal ainda não chegou. A gente tem os saberes práticos, e aqui a gente diz que os saberes práticos são saberes do nosso exercício diário da docência, que estão vinculados a essa experiência diária e que são validados por essa experiência diária. E todos nós acionamos esses saberes práticos porque nós tivemos que aprender pela experiência, né? Nós tivemos que, muitos de nós, a grande maioria, fazer uma transição para o ensino remoto, e à medida em que a gente experimentava o ensino remoto, a gente também aprendia com essa experimentação. A gente tem os saberes técnicos científicos, que são o domínio do conteúdo. Eu, por acaso, sou professora de contabilidade, é o mesmo caso com o Edivalda, com o Gilberto, com o Daniel, mas vocês, né, que penso que a maioria deve estar envolvida com engenharia, tem todos os conteúdos envolvidos com a engenharia. Por exemplo, cálculo, vejam só, uma matéria essencial, né? Então, o professor precisa dominar esse conteúdo. Quantas disciplinas estão relacionadas a processos, por exemplo, engenharia de produção, e o professor precisa dominar esse conteúdo. Então, conhecer o conteúdo é necessário. Não é suficiente, mas é necessário. E aqui a gente está dando ênfase aos saberes didático-pedagógicos, e dentro dos saberes didático-pedagógicos estão as nossas duas preocupações hoje, né? Uma que são as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, do qual a gente vai falar um pouco mais, e outra que, na verdade, são esses saberes tecnológicos. Então, vocês estão vendo que a gente puxou ali uma setinha e a gente colocou esses saberes tecnológicos vinculados a serviço dos saberes didático-pedagógicos, ou seja, o uso da tecnologia com finalidade didática, né? E eu quero também pontuar, e isso aqui para nós é muito importante, porque nesse momento em que a gente está aprendendo pela prática, a gente adote o que Donald Schoen chama de reflexibilidade enquanto professores, né? Nós nos tornemos o que ele preconizava como professores reflexivos. Nós tenhamos a oportunidade de refletirmos sobre a nossa prática, para que nós possamos aprender nessa nossa experimentação prática, e através dessa meta-reflexão, também em conjunto com o conteúdo, nós consigamos construir uma prática melhor a cada dia que passa. Eu estou vendo aqui a professora Edivalda, é verdade, a professora Edivalda não está aparecendo aqui, eu estou falando tanto nela e ela não está ali nas caixinhas. Será que a equipe técnica nos ajuda a pôr a professora Edivalda? Vocês não estão vendo o sorriso da professora Edivalda, estão vendo só a cara preocupada do professor Gilberto. Vamos ver se a gente coloca a professora Edivalda ali, ó. Olha, eles vão nos ajudar, professora Edivalda, os rapazes da técnica. Vamos avançando um pouco mais, porque quando a gente pensa em metodologias ativas, a gente tem que pensar quais são as condições para a aplicação dessas metodologias ativas, né? Tem diversos fatores que... Ai, professora Edivalda, você está lá, professora! Olha aí, agora vocês estão vendo a professora Edivalda sorrindo. Tá certo, a equipe técnica já resolveu o problema, é isso que a gente precisa contar também, né? Com o apoio de todos e com o conhecimento técnico das pessoas, né? E aqui a gente falando dos fatores de adoção das metodologias didáticas, a gente tem diversos fatores, eu quero enfatizar um primeiro, que muitas das vezes é essencial, no mais das vezes é essencial, que são nossos objetivos educacionais, né? A nossa experiência de ensino, de aprendizagem, ela é construída em prol de um objetivo, que a gente chama de objetivo educacional, que está ligado àquilo que eu falei lá na frente, que são o desenvolvimento de competências, quer sejam atitudes, habilidades ou conhecimentos. Então, nós temos que refletir qual que é o objetivo educacional e qual que é, então, a metodologia mais adequada para esse objetivo educacional. A gente está vendo ali tipo de aluno, a gente tem muito comumente no nosso país o que a gente chama de estudantes não tradicionais, que são estudantes que mais das vezes, eles trabalham durante o dia e estudam à noite. Esse é um tipo de aluno que também a gente precisa considerar quando a gente vai definir a aplicação de metodologias ativas, a adoção de metodologias ativas. Muitos dos cursos de engenharia, eles eram integrais, né? Esse é o estudante chamado tradicional, mas esses estudantes tradicionais, eles também têm diferentes estilos de aprendizagem, e a gente precisa pensar, então, no tipo de aluno,
considerando esses estilos de aprendizagem. São estudantes que eles aprendem mais pela prática? Então, que metodologia vai trazer mais a prática? São os estudantes que aprendem mais ouvindo e lendo? Então, a gente tem que pensar que metodologia vai enfatizar a escuta e a leitura. A gente tem que pensar na estrutura, né? O professor Humberto estava aqui nos falando, né? Nossas instituições nos oferecem estruturas, mas esse distanciamento muito rápido, muitas vezes, fez com que a estrutura que elas tivessem não tivesse adequada para o momento em que a gente teve uma adoção maciça do ensino remoto. Então, a gente tem algumas limitações de estrutura e tivemos que buscar soluções. A gente está usando aqui o Google Meet e o YouTube, né? Vejam, já eram tecnologias disponíveis, né? E agora a gente está usando para poder falar com vocês. Já são 571 pessoas assistindo. Vejam, então, o alcance que isso ganha, né, quando a gente utiliza essas tecnologias. Então, estrutura é essencial. A gente tem que pensar no tempo, e eu vou ter que acelerar um pouco porque o tempo corre. A gente tem que pensar na estrutura do assunto e no tipo de aprendizagem, né? E a gente tem que pensar na experiência didática do professor. E a experiência didática, ela se constrói em ambientes de formação como essa e na experimentação. Então, a gente também quer fazer um convite para vocês, um convite de que vocês, professores, ousem, experimentem, façam como a gente, façam experiências em conjunto com seus estudantes e construam uma apreciação dessa experiência para a gente ir melhorando e melhorando cada vez mais. Bom, eu vou avançar para a próxima para dizer que nós, as andorinhas, nós organizamos essas metodologias ativas em grandes grupos. E esses agrupamentos, eles enfatizam uma característica que é preponderante em cada uma dessas metodologias. Então, a gente tem as metodologias que estão agrupadas porque elas têm vinculação com a arte, a gente tem metodologias que estão agrupadas porque elas têm vinculação com dinâmicas que são desenvolvidas e que são previstas, a gente tem metodologias que estão agrupadas porque elas têm relação com problemas, com a problematização. A gente tem metodologias agrupadas porque elas têm relação com a prática, elas tentam trazer a experiência prática para a sala de aula ou tentam levar os nossos estudantes ao encontro da experiência prática, e a gente tem as mais tradicionais que estão muitas vezes vinculadas à exposição oral. E aqui a gente está chamando a atenção dos nossos dois filhos, né? O professor Gilberto gosta de fazer essa analogia com filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, né? Que são livros onde a gente buscou detalhar de maneira muito prática essas metodologias ativas de ensino e aprendizagem. E vocês vão ver, eu vou passar o bastão para o professor Gilberto, vocês vão ver que enquanto o professor Gilberto vai abrindo e detalhando cada um desses grandes grupos, vocês vão ver metodologias que estão sinalizadas em verde, que são aquelas que nós estamos trazendo no Revolucionando 2. Professor Gilberto, o bastão está com você. Muito obrigado, professora Silvia. Antes de iniciar, eu gostaria de reforçar mais uma vez os agradecimentos à equipe organizadora do evento, na pessoa do professor Irlandi e do professor Humberto, pelo convite, e agradecer aos meus colegas, né, por mais essa oportunidade de trabalho em conjunto. Muito obrigado. Bom, a professora Silvia já apresentou inicialmente a necessidade de alguns saberes que nós precisamos, né, para sermos professores. A gente viu que não basta o domínio do conhecimento. A gente viu que são importantes outros saberes, dentre eles os saberes didático-pedagógicos. Especificamente, dentre os saberes didático-pedagógicos, a professora Silvia destacou as metodologias ativas e o uso da tecnologia nos dias atuais. Agora é interessante porque vejam que naquele diagnóstico inicial que nós fizemos, se destacaram as palavras medo, desafio, ansiedade, e é exatamente mobilizando esses saberes que nós poderemos superar esses problemas, essas dificuldades, né? Esses sentimentos que nós trazemos. A professora Silvia também apresentou, né, 5 grupos de estratégias, que eu vou detalhar cada uma delas aqui nesse momento, e o propósito dessas estratégias é que nós possamos atender aqueles quesitos que foram apresentados também pela professora Silvia, sobre qual estratégia eu devo utilizar em cada circunstância, né, de acordo com seus objetivos educacionais, com o perfil do aluno que eu tenho, com o tempo que eu tenho disponível, a estrutura, né, a experiência docente. Então, a nossa ideia agora é indicar, né, dentre as estratégias que o nosso grupo de pesquisa tem levantado e publicado nesses 2 livros, quais estão mais adequados àqueles critérios. Bom, então vamos lá.
Nesse primeiro grupo, nós classificamos as estratégias baseadas na exposição. Então, nós entendemos o seguinte, que essas estratégias, uma das características mais predominantes delas é a exposição. Não que elas têm outras características também, mas predomina a exposição. Então, nesse grupo aqui, nós temos a aula expositiva, né, o que nós trabalhamos como aula expositiva dialogada. Nós temos o seminário, estudo dirigido e a aula invertida. Então, notem também que essas estratégias são também as mais conhecidas, né? Principalmente a aula expositiva e o seminário. E algumas pesquisas apontam também que elas são as prediletas, tanto por professores quanto por alunos. Daí a necessidade de darmos uma atenção maior a essas estratégias. Quais são os benefícios delas? Elas se adaptam a diferentes ambientes. Uma aula expositiva, por exemplo, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente online, ela se adapta mais facilmente do que outras estratégias, porque demanda menos recursos, né? Elas podem estimular o diálogo, se adequadamente mobilizadas. E essa é a questão central. Nós entendemos que o diálogo deve ser cada vez mais estimulado nessas estratégias. O diálogo, a reflexão, a problematização, né? Porque é através do diálogo, né, é que elas efetivamente vão poder auxiliar na construção do conhecimento. E alguns cuidados que nós temos que ter com esse grupo de estratégia é exatamente se nós não tivermos o uso do diálogo, por exemplo, os alunos vão permanecer na zona de conforto, certo? E muitas vezes eles gostam de permanecerem na zona de conforto, né? Então, daí a necessidade, né, de nós mobilizarmos possibilidades de interação e diálogo nesse grupo de estratégias. Bom, o próximo grupo de estratégias que nós trouxemos são as estratégias baseadas na problematização. Então, como eu disse anteriormente, a problematização ela aparece em várias estratégias, mas nessas que aqui nós trouxemos, a problematização é central, né? A construção do conhecimento parte de um problema, né? Da mesma forma como nós desenvolvemos as nossas pesquisas. Então, nós temos o PBL, que é o Problem Based Learning, o estudo de caso, o ensino com pesquisa, Design Thinking, Team-Based Learning, Framework-Based Teaching. Então, são estratégias que partem do problema, né, levam os alunos a um processo de reflexão, de consulta à literatura e de uma construção natural do conhecimento. Essas estratégias, alguns benefícios que elas proporcionam mais claramente são que o conhecimento ganha significado a partir de um contexto. Se nós temos um problema real, né, a realidade faz parte de todos nós, portanto, o conhecimento fará sentido para os alunos. Uma outra característica marcante é a interdisciplinaridade, porque os problemas não respeitam barreiras. Os problemas simplesmente existem. E aí, para resolver um problema, nós temos que lançar muitas vezes mão do conhecimento de diversas áreas que nós compartilhamos, né, em disciplinas. As estratégias relacionadas à problematização proporcionam trabalho em equipe, já que nós trabalhamos com grupos, senso de responsabilidade e tomada de decisão, né, que são habilidades, né, que profissionais das diversas áreas necessitam desenvolver para a sua atuação profissional. Agora, alguns cuidados que nós temos que tomar com essas estratégias são os seguintes: tamanho da turma. Se for uma turma muito grande, né, é necessário tomar alguns cuidados, porque isso pode dificultar a implementação da estratégia, certo? A discussão depende do envolvimento dos alunos. Então, o professor deve dar os estímulos adequados, né, para que os alunos possam se envolver e participar, né? E aí, quanto maior a interação, né, maiores as possibilidades de sucesso, né? Bom, no ambiente online, então, a gente poderia sugerir aqui o uso de fóruns, né? Os fóruns são excelentes possibilidades para interação, para discussão, né? Mas o professor não deve esquecer de mediar a discussão e também de fazer um fechamento, né? Isso é muito importante, né? E o professor pode privilegiar também as apresentações dos alunos dos momentos síncronos. Aí os momentos assíncronos ficariam para as pesquisas, né, para os trabalhos dentre os próprios grupos. Bom, o próximo grupo de estratégias que nós trouxemos são as dinâmicas. Então, essas estratégias, elas são mais rápidas, né? Elas são, eu consigo iniciar e terminar uma dinâmica dentro de uma aula para uma finalidade específica.
Quais são as principais estratégias que nós temos aqui? GVGO. O que é o GVGO? É um debate organizado de uma forma diferente, né? Onde necessariamente todos vão ter oportunidade de falar e de ouvir. Então, é o grupo de verbalização e o grupo de observação. Painel integrado, essa é uma estratégia muito interessante. Por meio do painel integrado, nós conseguimos envolver todos os alunos da sala de aula, porque nós dividimos em grupos e depois nós reorganizamos esses grupos de forma que cada aluno tem que trazer notícias para o novo grupo sobre o que foi discutido anteriormente. Muito interessante. O debate, né, que a gente já é conhecido, nosso, né, fórum e lista de discussão e o uso do clicker e do celular, né, principalmente por meio do celular. Então, essas duas últimas são estratégias mais ligadas a esse momento que a gente está utilizando, né, e que proporcionam uma interação no ensino online, bem como fornece feedback imediato, né? Ou seja, por meio do uso dessas estratégias, o professor consegue identificar exatamente no momento em que está ministrando a aula quais as principais fragilidades dos discentes e trabalhar em cima dessas fragilidades. Então, são estratégias muito interessantes e que vale a pena a gente conferir. Nós vamos utilizar o celular ainda hoje, né? Mais uma vez. Bom, quais são os principais benefícios desse grupo de estratégias? Elas estimulam habilidades de comunicação, elas proporcionam um ambiente mais seguro para o aluno participar, né? Promovem a interação, né? O envolvimento de todos e, principalmente, elas também proporcionam o desenvolvimento de habilidades como liderança, né, e respeito a opiniões dos colegas. Quais são os cuidados? Salas de aulas numerosas também oferecem maiores dificuldades para a aplicação dessas estratégias. Percebam que se eu tenho grupos muito grandes, excessivamente grandes, fica difícil conduzir. Não é impossível, mas é mais difícil. É necessário adaptar o layout da sala. Então, num anfiteatro, por exemplo, onde eu tenho cadeiras fixas, isso já pode ser uma dificuldade, né, embora não seja um impedimento. É preciso também tomar cuidado, no caso do uso de estratégias por meio da tecnologia, se os alunos têm acesso aos aplicativos, né, se eles têm acesso à internet, se todos vão ter o acesso adequado para participar da dinâmica, né? E é muito importante, não só para esse grupo de estratégias, mas para todas, que o professor esclareça muito bem o funcionamento da estratégia aos estudantes. Porque se os estudantes não tiverem claro o propósito daquela estratégia, nem como ela vai funcionar, dificilmente eles vão se engajar. Então, o professor não pode esquecer dessa etapa de esclarecimento. Bom, no quarto grupo, nós classificamos as estratégias que nós chamamos de conexão com a prática. Então, são aquelas que proporcionam, né, uma ponte entre a teoria e a prática, né? Quais são essas estratégias? Por exemplo, a visita técnica, né, o estudo de campo, projetos interdisciplinares, né, que seriam aqueles projetos que envolvem várias disciplinas e um contato, às vezes, com uma instituição, com uma empresa, né, com o mundo real. Então, são possibilidades... são entre as poucas possibilidades que nós temos, né, de desenvolver um contato mais estreito com a prática, né, com o mundo concreto. Né? E isso é muito importante, porque vai trazer para os alunos a possibilidade de uma experiência, mesmo que seja uma experiência pequena, né, mas é uma experiência e isso é muito significativo no desenvolvimento do conhecimento dentro da própria universidade. Quais são os cuidados? Bom, o turno noturno, nós vamos ter dificuldade de organizar uma visita técnica a empresas, por exemplo, se os nossos alunos, durante o dia, estão no mercado de trabalho. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai ter. Nas salas muito numerosas também vão exigir do professor um envolvimento maior, uma dedicação maior para poder conduzir todo o processo. Novamente, se eu vou fazer uma visita, eu preciso explicar muito bem para os meus alunos, né, como vai funcionar essa visita e quais as etapas, né, eles vão passar durante esse processo. Agora, hoje, nesse momento, nós temos também muitas visitas online, né, que poderiam ser feitas por meio da internet, em áreas específicas do conhecimento. Né, nós podemos fazer um tour, por exemplo, por museus, né, por
por cidades históricas. Então, tem possibilidades que nós podemos pesquisar se na nossa área é possível fazer esse tipo de conexão com a prática. E o último grupo que nós trouxemos aqui, né, são as estratégias baseadas na arte. Essas estratégias são muito interessantes e também nós vamos abordar uma delas ainda hoje, né? Quais são as estratégias? Storytelling, né, que é a contação de história, dramatização, roleplay, que é o roleplay? É uma espécie de dramatização, mas o aluno assume um papel, né, um papel específico relacionado à sua área de atuação, né? Uso de filmes na sala de aula, gamificação. O que é a gamificação ou gamificação, né? Gamificação é o uso de elementos dos jogos no ensino. Eu não vou usar exatamente o jogo, né, mas eu vou trazer elementos dos jogos para dinamizar as minhas aulas. É extremamente interessante e significativo para os alunos que estão chegando nos bancos escolares hoje, porque os jogos fazem parte da sua formação, né? Bom, além disso, nós tivemos aqui a atividade vivencial e o portfólio, que são outras estratégias relacionadas à arte e que são muito importantes também, né, e possíveis serem aplicadas. No geral, esse grupo de estratégias apresentam os seguintes benefícios. Eles estimulam a imaginação e a criatividade, que é importante em qualquer área do conhecimento, promovem a interação, a maioria das possibilidades aqui, nós trabalhamos com grupos, né? Além disso, tem sempre as apresentações, estimulam habilidades de comunicação, né? A comunicação é essencial no âmbito artístico, né? Resolução de conflitos, experiência simulada. Muitas vezes os alunos precisam construir um dado momento histórico, uma dada situação, que funciona como uma experiência. Às vezes ele tem que pesquisar, tem que buscar informações, né? O exercício da empatia, já que estão trabalhando em grupos, né? E agora, alguns cuidados que nós temos que ter com esse tipo de estratégia é o tempo de preparação por parte do docente, né? Porque demanda muito tempo a organização dessas atividades. Mas não só do docente, viu? O discente também levará um tempo significativo para preparar a sua atividade. Então, é importante a gente se atentar para essas possibilidades. E os mecanismos de avaliação também não são muito simples, né? Tanto a avaliação do grupo que está apresentando, quanto do público que irá participar dessas apresentações. No geral, o que a gente sugere é pedir algum tipo de produto, uma resenha, um resumo, algo nesse sentido que possa facilitar a avaliação. Muito bem. Então, uma vez apresentadas esses 5 grupos, nós resolvemos eleger uma dessas estratégias para que nós possamos aprofundar um pouco mais. E essa eleição vai ser feita por vocês. Então, por favor, acessem nesse link que está sendo apresentado, ou o uso do código QR, e escolham uma dessas estratégias que vocês gostariam que nós falássemos um pouco mais. Então, o propósito dessa eleição, né, é apresentar mais uma ferramenta de interação, né, que é esse formulário online do Google, né, e, ao mesmo tempo, identificar uma estratégia que seja significativa nesse grupo que nós apresentamos para vocês, certo? Nós sabemos que, como vocês estão assistindo às apresentações pelo YouTube, há um pequeno delay entre a nossa fala e a resposta de vocês, tá? Então, enquanto vocês vão acessando, enquanto vocês vão escolhendo as estratégias, eu vou continuar na próxima tela falando um pouco sobre os objetivos educacionais, enquanto o professor Daniel vai compilando os resultados e, na sequência, ele possa apresentar para vocês qual seria a estratégia que a gente iria aprofundar um pouco mais. Bom, então vamos lá. A professora Silvia já havia mencionado que os objetivos educacionais, né, eles são centrais no processo de construção do conhecimento. São eles que direcionam a prática docente. E o que são esses objetivos educacionais? Ela também já havia mencionado. São as competências que nós esperamos desenvolver nos futuros profissionais. E essas competências, né, de uma forma simples, nós poderíamos reduzi-las ao conhecimento, às habilidades e às atitudes, certo? Agora, então, quer dizer que eu preciso partir dessa necessidade de conhecimentos, habilidades ou atitudes para saber qual estratégia eu posso mobilizar para alcançar esse propósito.
Aí nós tomamos emprestado aqui uma tela do pedagogo, né, Claudino Piletti, é um estudioso que se dedica à didática, e ele fez uma organização de possibilidades que nós fizemos pequenas adaptações. Então, veja bem, se o meu propósito é desenvolver o conhecimento, eu posso usar aula expositiva. A aula expositiva é dialogada. Se o meu propósito é desenvolver habilidades como a capacidade de expressão de opiniões, por exemplo, né, isso daqui é fundamental na área do direito, né? Debate, GDGO, são estratégias indicadas. Se eu quero desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, é fundamental aí no âmbito da engenharia, da administração, da contábeis, nós temos PBL, estudo de caso, ensino com projetos. Se eu quero desenvolver a capacidade de analítica, né, de concentração, estudo dirigido, seminários, filmes, né? Se eu quero desenvolver a capacidade de verbalização e de comunicação, dramatização, roleplay, storytelling, né, as estratégias ligadas ao campo da arte. A capacidade de compreensão de textos, né, fundamental no âmbito do direito, da história, né? Então, nós temos o estudo dirigido, seminários. E se eu quero estabelecer conexões com as práticas profissionais, nós temos aí a visita técnica e o estudo de campo. Então, essas são algumas possibilidades que nós enxergamos para o alcance desses objetivos educacionais. Gostaria de ver com o professor Daniel se nós já temos o resultado da enquete feita inicialmente. O professor Daniel já fechou, então, a consulta, ele vai projetar aqui para a gente agora o resultado, e nós vamos poder saber, então, qual a estratégia escolhida por vocês, né? Eu imagino que essa estratégia tem o propósito de superar medo, desafio, ansiedade. Muito bem, então nós temos aqui a primeira estratégia, foi gamificação, né? Gamificação, a segunda, design thinking. Então, veja bem, a gamificação, nós podemos, eu vou começar comentando um pouco sobre a gamificação, depois eu vou passar para os meus colegas para eles continuarem. Então, como eu disse inicialmente, gamificação é o uso de elementos dos jogos, né, no processo de ensino-aprendizado. Porque o jogo, quando nós temos um jogo, o jogo já está totalmente estruturado, né, e eu poderia ter um jogo que seria um jogo de tabuleiro, por exemplo, desenvolvido como imagem e ação para uma finalidade. Eu poderia utilizar esse jogo para alcançar algum objetivo pedagógico, como sendo parte do processo, mas sem modificar o jogo. Ou então eu poderia trazer elementos desse jogo, né, para usar no processo de ensino-aprendizagem. Aí, nesse caso, nós temos a gamificação, certo? Então, eu poderia criar um tabuleiro, por exemplo, né, com regras específicas relacionadas a um determinado conteúdo, né, aí esse jogo seria desenvolvido, né, para o ensino desse conteúdo. Mas eu poderia trazer algum outro elemento, né, apenas alguns elementos ou partes do jogo para inserir no processo de ensino-aprendizagem. Agora, nós poderíamos ter também jogos que são criados especificamente para atender um determinado fim, né? Um determinado fim, e esse fim poderia ser relacionado à educação, ou poderia ter uma finalidade social, né? Nós temos diversas possibilidades de utilizar o jogo, então, para alcançar esses propósitos, certo? Um jogo que nós vamos explorar aqui hoje, né, é o Kahoot. Então, o Kahoot é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada nesse momento de ensino remoto, exatamente porque ela possibilita que você explore determinados conteúdos, mantendo a possibilidade de competição, né? Então, é uma possibilidade muito interessante de engajamento dos nossos alunos. Eu vou passar para os nossos colegas poderem complementar um pouco sobre a estratégia. Professor Daniel, gostaria de comentar um pouco? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou complementar rapidamente a fala do professor Gilberto. Realmente a gamificação ela se torna aí bem interessante para o nosso ambiente e pode ser usado de N formas. Talvez alguns de vocês aí que estejam nos assistindo sejam mais ligados com a área de tecnologia. Você pode até tentar desenvolver esse software com os seus estudantes, tentar fazer essa programação. Hoje tem uma série de dispositivos online que permitem que eles criem um aplicativo. E eles já têm muitas curiosidades, muitos conhecimentos sobre isso e conhecem muito de jogo. Mas sempre, né, como o professor Gilberto disse, tem que ter uma intencionalidade pedagógica.
Então, que a gente utilize aquele jogo para poder trabalhar algum tipo de conhecimento. Vou citar só um caso, uma vez aqui na minha universidade, a gente tinha um grupo de estudantes e eles criaram um aplicativo sobre contabilidade, era um quiz, e eles desenvolveram um aplicativo onde os alunos inseriam, onde eles cadastraram as perguntas anteriormente, consultaram os professores, criaram umas perguntas, e depois eles compartilharam com a turma do ano anterior, ou seja, eles estavam, na verdade, no quarto ano, no terceiro e quarto ano, e eles fizeram para o primeiro ano. Então, o primeiro ano testou o aplicativo, adoraram, e foi uma iniciativa de gamificação, é algo que pode contribuir, torna a aula mais divertida, mais dinâmica e não deixa o conteúdo de lado. O conteúdo vem fazer parte do jogo, tá certo? A professora Silvia quer comentar alguma coisa da gamificação? Depois a professora Edivaldo? Eu vou falar da gamificação, porque ontem a gente teve uma interação dessa no Kahoot e eu não resisti, gente, eu tive que jogar. Vejam, então, como a gente envolve as pessoas, né? Porque a gente junta duas coisas que atraem, né? Um é um conteúdo, que é um conteúdo interativo, e outro é um pouco da competição. Quem não é competitivo aqui? E as pessoas, então, se motivam a participar um pouco correndo atrás dessa competição. E eu queria emendar, porque o professor Gilberto falou do Design Thinking, e o Design Thinking é alguma coisa que eu acho que a gente podia trazer para a sala de aula também, né? Ele está vinculado a usar as técnicas do design para pensar problemas, e problemas em termos humanos, isso que eu acho mais interessante, né? Os desafios em Design Thinking têm que ser colocados em termos humanos, na relação com as pessoas. E ele também está vinculado, na verdade, à experimentação ativa. Então, mais do que a gente ficar explorando muito e antes o conteúdo, a gente ir ao conteúdo na medida em que a gente experimenta e a gente vai buscando soluções. Então, eu chamo a atenção disso, e chamo a atenção, vou falar só de uma técnica, a persona, né? Então, quando a gente pensa nesse problema, a gente pensa em quais são as características, e para isso a gente cria personas, das pessoas que a gente quer atingir quando a gente soluciona esses problemas, né? Eu uma vez usei para pensar quem são os professores de contabilidade. O professor Gilberto vai ficar curioso agora, porque eles chegaram numa persona que eram os professores de contabilidade, e o nosso problema era exatamente desenvolver estratégias de formação para esses docentes, para que eles pudessem adotar metodologias ativas. Bom, vou passar a professora Edivalda, que ela está aqui sorrindo e esperando para falar um pouco também. Boa tarde. Olha, esse evento está maravilhoso, parabéns aí aos organizadores. Estamos muito felizes com as reflexões. Bom, para complementar sobre a gamificação, é somente alguns cuidados que os docentes devem tomar, o professor Gilberto iniciou, em relacionar o uso da gamificação com os objetivos educacionais. Então, essa preocupação é sempre muito importante. Eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre mitos e estereótipos que nós temos quando utilizamos as estratégias de ensino. Vou pedir ao professor Daniel para retomar os slides, por favor. Vocês perceberam que foram apresentadas aí diversas estratégias de ensino que poderão ser aplicadas na educação, inclusive com o apoio da tecnologia, que hoje está sendo muito útil para nós no ensino remoto, nas aulas online. Mas nós temos aí alguns mitos e estereótipos. O que significa esses mitos e estereótipos? O estereótipo, como nós sabemos, ele é uma imagem que pré-concebida e generalizada que é estabelecido por um senso comum, sem um conhecimento profundo. E nas estratégias de ensino não é diferente. Por exemplo, a aula expositiva, ela é percebida muitas vezes, principalmente pelos estudantes, como um monólogo do professor. O discurso é somente do professor. Na aula expositiva, em que o professor fala, expõe ali por 1 hora, 2, somente ele ali apresentando, ao chegar ao final, com certeza o aluno não absorveu o conteúdo, porque ele não participou. As pesquisas já evidenciam que a exposição somente pelo professor por um período longo não vai atingir o objetivo esperado. O professor deveria ali, então, utilizar a aula expositiva dialogada, em que o estudante poderá participar.
Nas aulas online, a participação ela pode ser por meio do chat, o professor poderá abrir o microfone para os estudantes. Claro, nós teremos algumas dificuldades dos estudantes interagirem, principalmente porque alguns são tímidos ou não querem participar naquele momento, mas o professor deve estimular essa interação por meio de ferramentas que vocês estão conhecendo aqui hoje na nossa webinar. É importante também que o professor envolva os estudantes para que eles possam dinamizar a aula e, claro, eles têm muitas experiências com o uso de tecnologias e isso pode nos ajudar. Quando nós falamos do seminário, cuidado para não passar o monólogo para o estudante, que aí é uma troca, né, passando do professor para o estudante. O seminário requer um planejamento e a explicação dos objetivos educacionais para que os estudantes participem ativamente. O uso de filmes, quem já não ouviu o mito aí, que é uma sessão pipoca? Os mitos, eles apresentam, né, uma interpretação da realidade dos acontecimentos. Então, o professor ele deve ficar atento em avisar as finalidades educativas propostas para o uso de filmes no ambiente educacional. A utilização do debate na sala de aula provoca situações que demandam um gerenciamento do professor em cada etapa. O estudante ele precisa entender que o debate não é pessoal, são novas ideias, é saudável ali conhecer as opiniões, debater, ser aberto a críticas. E o debate ele permite isso, ele é ótimo para desenvolver a capacidade de expressão de opiniões dos estudantes. O estudo de caso, método muito utilizado, problematizado, mas que não deve ser uma extensão de um exercício aplicado em aula. O método, ele requer um planejamento. Os estudantes precisam perceber que não há uma resposta única num caso real vivenciado em sala de aula. Estimular a solução de problemas e a análise crítica com a participação dos estudantes. O estudo de caso é bastante utilizado em aulas online como a sala de aula invertida. Então, prestem atenção em cuidados que foi apresentado pelo professor Gilberto, né, no início, quando ele comentou das estratégias de ensino, e também todos esses mitos e estereótipos. Eu entendo que se o professor conseguir apresentar os seus objetivos educacionais linkados, né, com as estratégias de ensino, com certeza ele terá um bom resultado. Vamos entender um pouquinho e conhecer as metodologias ativas com a utilização de tecnologias. Eu vou passar para o professor Daniel. Por favor, Daniel. Ok, obrigado, Edivaldo. Agora, formalmente, então, aí, boa tarde a todos e a todas. E a gente vai, como vocês perceberam, no nosso seminário a gente veio construindo esse caminho até aqui. Então, nós começamos lá dando, né, um panorama de como estava a situação, né, como nós entramos no ensino remoto. O professor Gilberto veio, a professora Silvia primeiro, depois o professor Gilberto veio trazendo vocês com as metodologias, a professora Edivaldo agora com os mitos, e agora a gente chega na parte da tecnologia. Aqui eu vou citar alguns recursos que a gente pode tentar utilizar para trazer essa metodologia ativa para o ambiente online. Mas é importante sempre uma característica que é fundamental, o professor e a sua disciplina. Ninguém sabe mais daquela disciplina do que o professor, ou a professora daquela disciplina. Então, jamais eu estou querendo passar aqui uma lista, uma forma de fazer que seja perfeita e imutável. O professor ou professora tem a sensibilidade da disciplina, da turma, para saber o que é mais adequado. Para isso, então, primeiro pense na sua disciplina e depois no seu objetivo com cada aula, e aí a gente vem utilizando as ferramentas. Uma ferramenta que, independente do modelo que você for adotar, mas vai adotar o ensino online, você vai precisar dessas ferramentas aqui. Você vai precisar utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, seja qual for. O Moodle, se a sua instituição disponibilizar um Moodle, ele é um acesso gratuito, então a maioria das instituições tem, Microsoft Teams ou Google Classroom. Então, se na sua instituição, na sua escola não tem, use o Google Classroom, é gratuito, você pode usar, os seus estudantes vão usar. É um excelente ferramental. E o que é um ambiente virtual de aprendizagem? É um local que vai centralizar as informações. Link das aulas, vai centralizar recados, vai centralizar os seus arquivos, tudo. E eu gravei a aula,
coloca no Classroom. Os alunos vão conseguir se organizar. É um local para facilitar para você, professor, e para o seu estudante também. Por quê? Porque muitas vezes nós, enquanto professores, temos 1, 2 ou até 3 disciplinas, às vezes mais, mas o estudante, ele tem 6, 7, 8, às vezes uma em cada ambiente. Então, de repente, se ele tiver, agora a disciplina da professora Silvia, da professora Edivaldo, do professor Gilberto, ele já sabe qual local que ele vai para ver como é que está, que dia que está marcada a prova, ou se tiver prova, se tiver trabalho, e assim por diante. Então, começa primeiro com o ambiente virtual de aprendizagem. Segundo ponto, aí a gente entra na aula. Aí vamos organizar cada aula. Aí é importante o planejamento, professora. É hora de sentar e falar assim, como que eu vou querer, qual o objetivo educacional da minha aula? O que eu quero ensinar? Eu quero ensinar tal assunto? Aí eu vou planejar. Até se vocês me permitem, eu queria que vocês usassem o chat agora e, por gentileza, coloquem qual disciplina você trabalha, qual a disciplina que você ensina na escola, na universidade, qual disciplina que você trabalha ou curso. Isso também já nos ajuda a gente pegar alguns exemplos aqui jogando. Aqui eu vi que alguns de vocês comentaram também de sala de aula invertida, também é possível. Eu não preciso, teve alguém que comentou ali no chat, a aula expositiva é cansativa para o aluno e para a gente. Verdade. É agora que é a hora da gente mudar isso, fazer uma aula, sala de aula invertida. Grava um vídeo curtinho, o aluno assiste aqui, antes da aula, com os conceitos básicos ali da pirâmide de Bloom. Então, assim, conceito simples, aquele conceito introdutório, sabe aquele conceito que a gente gasta toda a aula explicando e ele é repetitivo? Grava um vídeo, coloca online, acabou. Nunca mais você precisa ficar repetindo ele. Aí você trabalha no nível mais intermediário e avançado dele. Quando? Durante a aula. Então faz um vídeo aqui, no máximo, mas no máximo estourando 12 minutos. Não mais do que isso, porque os alunos, eles não conseguem ficar, né? Os alunos não, nenhum de nós vai conseguir ficar muito tempo assim assistindo o vídeo. Então 12 minutos, excelente. Traz ele para a aula, ele já vem preparado. Ele já lê um pouco sobre o assunto, ele já está mais alinhado. Aí você já pega essa parte de cima da pirâmide. Aí você depende do conteúdo, depende de quantas aulas, aí você já consegue trabalhar um pouquinho melhor. E depois da aula, você pode, inclusive, deixar alguns exercícios online para ele. Usar o Kahoot no formato assíncrono, pode deixar um formulário no Google com perguntas, eles gostam de testar, porque muitas vezes a gente dá uma aula e tem esse mito que a professora Edivalda falou do monólogo do professor. O professor dá 1 hora, fica 1h30 falando, e a hora que ele sai da sala, ele fala assim, nossa, eu expliquei tudo que eu precisava da matéria. Aí, do outro lado, se você encontrar o aluno do lado de fora da porta e perguntar 10 questões, ele não acerta 2. Porque, às vezes, depois de 10 minutos da aula, ele já não estava mais ali. Ele estava ouvindo, mas já não consegue assimilar. E isso é histórico. Desde 1960, nós temos pesquisas que falam que, ao escutar, a gente vai ter um percentual menor de retenção. Ao engajar, ao participar mais da aula, a gente consegue aprender mais. Então, o objetivo é esse. Dá um exercício depois da aula. Deixa ele testar um pouquinho, porque daí, se ele errar, vai ser bom. No sentido de aprender. Óbvio que ele não vai ser punido, não precisa deixar uma nota, não precisa nem ter nota. Deixa ele testar, deixa ele errar num ambiente seguro, que é a universidade, que é a sala de aula, que é a escola. Ali ele pode errar, ali ele tem você, professor, professora, para apoiar o crescimento dele. Ali é o momento dele errar. Então isso é importante para a gente também consolidar esse ambiente de ensino. E aqui, ferramentais, a gente tem os mais diversos. Vai dar uma aula expositiva? Qualquer um desses aqui vai te atender muito bem. Google Meet, como a gente está usando aqui, sendo retransmitido para o YouTube, Zoom, Microsoft Teams, Skype, vão funcionar muito bem para a sua aula. Quer interação na aula? Começa a pensar nisso aqui, ó. Kahoot, Pool, Everywhere, a gente vai usar no final. A gente usou no começo também o Mentimeter, e vocês viram que a gente usou até um formulário para captar respostas. Veja aqui, cada um de nós em uma cidade, vocês online, cada um também numa cidade, e nesse ambiente todo nós nos reunimos, vocês responderam e a gente conseguiu trocar ideias. Isso foi planejado. Por quê? Porque a gente cria interação. Quando eu peço para vocês, coloquem aqui no chat a matéria que vocês dão, vocês ficam conectados um pouco mais no conteúdo. A hora que a professora Silvia falou, vai lá no Mentimeter e responde, você está conectado. A hora que o professor Gilberto chamou você para o formulário, de novo, força essa conexão. Então, você está sempre sendo lembrado que você está participando da aula como estudante, né? No caso, quando você estiver dando aula como professor, o seu estudante vai ter essa sensação de que ele está conectado porque ele precisa responder, precisa participar. E isso é muito legal. E fora do seu período de aula, no período assíncrono, quando o aluno faz no tempo dele, aí tem um monte de coisa que você pode utilizar. Professor, professora, sabe aquele problema? Antigamente, para gravar vídeo, dava um trabalho danado, agora tem o Loom. Ele grava, você edita, pode cortar e ele ainda deixa disponível o link. É fantástico, simples e fácil de usar. Tem também Edpuzzle e o Pixton e o Powtoon eu vou pular porque depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas temos muitos ferramentais. Exige um tempinho para se dedicar, para aprender, para fazer? Sim,
mas depois a gente ganha com isso. Tem um ganho de escala gigantesco. No segundo, terceiro ano, você vai perceber que aquilo tudo já está pronto e você traz interação, diversão para a sua sala com conhecimento, preparando o nosso estudante, e isso de uma forma bem positiva. Porém, alguns cuidados. Primeira coisa, tecnologia não cria tempo no relógio, né? Eu vi essa expressão há muitos anos atrás e eu ficava pensando, hoje isso faz muito sentido para mim. Alguns de vocês já colocaram, ou já se inscreveram num curso porque era online e achou que era mais rápido? Começou, por exemplo, eu vou fazer inglês, agora é online, né? Eu posso fazer, vou ter tempo. Espanhol é online, eu não gasto tempo para ir na escola, eu vou conseguir. A hora que você vê, você se matriculou em 10 cursos, não concluiu nenhum, porque a gente acha que vai ter tempo. Não tem, online é igual ao presencial, tem que ter organização, tem que ter planejamento e continua tendo a mesma carga horária por dia, nada muda. Qualidade, ensino presencial é melhor que online. Esse mito já caiu tem muitos anos. Quem teve oportunidade já, tem vários cursos no Brasil e no exterior, online, e são de excelente qualidade. Isso aí a gente já nem precisa discutir. O que faz a diferença é a organização curricular da universidade, dos professores e também o empenho do aluno, principalmente o estudante. Quanto mais ele se empenha, isso vocês sabem muito bem, ele vai fazer aquela qualidade do curso para ele, né, ser mais ou menos produtivo. Tecnologia é o meio, não é o fim. Não estou usando o Kahoot porque eu quero deixar todo mundo feliz. Eu estou usando o Kahoot porque indiretamente eu estou ensinando para eles quando eles erram e acertam. E eles adoram o Kahoot. Eu já fiz vários artigos, pesquisas científicas sobre isso, testo, pergunto, os alunos adoram. Você colocou o Kahoot, é como se você incendiar, assim, deixa a turma ligada. Eles ficam eufóricos, acesos, eles ficam muito elétricos depois do Kahoot porque aquilo estimula a participação deles. Autorregulação, o estudante vai ter que planejar melhor, online vai dar um pouquinho mais de trabalho. E também a procrastinação continua. Senhoras e senhores, prazo ainda a gente vai muitas vezes usar até o limite, né? A gente vai trabalhar em cima do deadline. E os alunos também. Então é bom a gente sempre tomar esse cuidado. Bom, melhor do que falar é testar, né? A gente experimentar e ver como funciona. Então, o nosso objetivo hoje é colocar que todos vocês aí possam experimentar os dois lados, né? Então a gente fala como professor, fala como estudante, mas quer que todos desfrutem desse ambiente. Então, a gente preparou para vocês um Kahoot, eu vou colocar aí para vocês, só vou pedir um minutinho que eu tenho que carregar ele aqui. Vou colocar para vocês o Kahoot para vocês experimentarem como se fossem um estudante, né? Então, vocês assistiram a nossa apresentação aqui no webinar e aí vocês podem responder as perguntas. Como que você vai responder? Já vai aparecer aí para vocês. Vocês podem, primeiro, quem tiver com o computador, pode, se tiver um celular à disposição, pode utilizar o celular, ok? Dá um pouquinho mais de dinâmica, eu já vou explicar o porquê. Quem não tiver o celular, não tem problema, você pode abrir uma outra aba aí no seu computador, vai funcionar normalzinho. Isso, vai aparecer para vocês aí uma tela, ou já deveria estar aparecendo. Não sei se apareceu, vou colocar aqui de novo. Havia aparecido, Daniel. Havia aparecido, desculpa. Aqui para mim não apareceu. Agora foi. Tá, tô com delay aqui também. Acho que agora, sem problema. Agora apareceu. Obrigado, Gilberto. Você vê que a gente sempre precisa se comunicar, porque às vezes a tecnologia também pode deixar a gente na mão. Então, muito bem. Se tiver com o celular, entra nesse site aqui, ó, kahoot.it, de Itália, e digita esse game pin, ok? E aí na tela seguinte ele vai pedir o seu nickname, é o seu nome. Você pode colocar o nome. Se estiver no computador, mesma coisa. Abre um outro navegador, digita esse game pin e o seu nome. Se você estiver assistindo pelo celular, vai te dar um pouquinho de trabalho que você vai ter que mudar para o navegador, né, da internet, digitar esse endereço, o número e o nome, mas dá para fazer, tá certo? Também vai exigir. Vocês vão reparar que na tela vai aparecer agora o nome de todos vocês, ou pelo menos o seu nome, quando você conseguir, já vai começar a aparecer ali. Qual é a lógica? A lógica é que agora nós vamos fazer perguntas e respostas, um quiz bem simples, rápido e objetivo. E você, aí da sua casa, vai responder para todos nós aqui. Então, como vai acontecer? Continua olhando nessa tela aqui, porque é aqui que vai aparecer a pergunta, aqui no topo vai ter a pergunta, e aqui embaixo vão aparecer 4 opções de respostas. Elas têm cores diferentes e têm formas geométricas diferentes também, então permite você identificá-las. Olha a pergunta, olha a resposta, mas para responder, clica no seu celular ou clica nessa outra aba que você abriu. Você vai ver que na outra aba só tem as respostas, ok? Então, daí isso já vai facilitar para vocês verem a pergunta aqui, mas enviarem a resposta por lá, tá certo? Então, podem ir se cadastrando. Estou vendo que agora a maioria já conseguiu entrar.
Estamos com quase 118 pessoas. Vamos passar de 120 agora. Muito bem. Quando eu apertar o Start, vai aparecer a primeira pergunta, ok? E já as 4 opções de resposta embaixo, vocês podem responder. Mesmo que vocês errarem, não desistam, nunca desistam. Vai até a última pergunta, porque a última pergunta vale o dobro de pontos. Então, você ainda pode se recuperar lá no final, ok? E a pontuação? A pontuação é se você acertar e quanto mais rápido você acertar. Então, tem que acertar e tem que acertar rápido. E tem um detalhe que agora eu revelo a todos vocês. No final vai ter um prêmio. Quem ficar em primeiro lugar vai ganhar um prêmio, tá certo? Não vou dizer qual é o prêmio agora, mas é um prêmio real, vocês vão receber. Só que eu só vou falar no final, quando a gente tiver o nome do primeiro colocado, tá certo? Quem estiver no processo e estiver entrando, pode continuar, pode ir entrando. Vocês vão ver que vocês conseguem entrar mesmo depois que eu startar o jogo aqui. Tudo bem? Muito bem, posso começar aqui. Então, temos 150 e quase 160 pessoas. Vou apertar o Start aqui para a gente começar, mas podem continuar entrando aí. Muito bem, senhoras e senhores. Então, são 8 perguntas. Do lado esquerdo tem o tempo. Sempre fiquem atentos com ele, ok? O tempo acabou, a pergunta encerra sozinho. Então, a primeira pergunta que a gente tem, verdadeiro ou falso? Momentos assíncronos são aqueles que o professor e discente dividem a sala de aula virtual atividade ao mesmo tempo? Verdadeiro ou falso? Isso. 15 segundos. Ok, a maioria acertou, então é falso. Momento assíncrono é aquele onde cada um o aluno faz a atividade no tempo dele e o professor não está junto. Por enquanto, os 5 primeiros colocados nós temos Sara, professora Silvia, Eliana, Miriam e a Karina. Segunda questão, eu nem vou ler agora, vou deixar que vocês leiam. Vai aparecer o texto, ó. E aqui embaixo, 4 opções de resposta. Daniel, quem não conseguiu entrar, pode entrar ainda ou depois que começou não dá mais para entrar? Pode entrar, exatamente. Uma boa pergunta, professor. Pode entrar sim, está aqui embaixo, ó, vai aparecer o kahoot.it e na frente tem o GamePin, então podem ir entrando sim, ok? Pode entrar mesmo depois. Então, a resposta certa, Pixton Edu. Esse aqui é um que a gente usa para histórias em quadrinhos, ok? O Camtasia é um software profissional de gravação de vídeo. A gente, principalmente quem trabalha com youtuber ou produção profissional, acaba utilizando. Os outros você pode utilizar. O Google Meet, Loom ou Camtasia servem para gravar vídeos. Por enquanto, professora Silvia, Karina, Cássio, João e Eli. E agora, nossa terceira pergunta. Então, uma aula expositiva gera um estereótipo, uma imagem pré-concebida de... Qual que é o estereótipo que ela cria? O professor Edivaldo abordou esse assunto. Muito bem, resposta correta, monólogo do professor. Muito bem, pessoal, todo mundo conseguiu acompanhar. Por enquanto, Karina, Cássio, João, Eli e Rafaela. Quarta questão. Então, a interpretação da realidade sobre o uso das tecnologias na educação criou um mito. Facilidade de uso da tecnologia, que a tecnologia cria tempo no relógio, não uso tecnologia porque não aprendi, ou aplicabilidade da tecnologia necessária. Qual mito que o uso da tecnologia na educação criou?
Exatamente, a tecnologia cria tempo no relógio. Muitas pessoas com o uso da tecnologia na educação começaram a achar que podiam fazer vários cursos ao mesmo tempo. Por enquanto, Karina, Cássio, João, Silvia e Cavalari. Quinta pergunta. Dentre os saberes docentes, no contexto da pandemia, qual foi o mais mobilizado na transição para o ensino remoto? Isso, as perguntas eles não vão aparecer para vocês no celular, ok? Só vai aparecer aqui no nosso slide. Tem que ver as perguntas e as respostas aqui e responder pelo celular. Ok, resposta correta, didáticos pedagógicos com ênfase em tecnologia, né? Todos nós tivemos que desenvolver essa competência. Por enquanto, Cássio, Silvia, João, Bela e Cavalari. E agora, a nossa sexta questão. Assinale a alternativa incorreta. Para a aplicação das estratégias de ensino, deve-se considerar incorreta. Ok. Temos aqui 4 alternativas. O tempo vai esgotar. Resposta correta. Então, a incorreta era essa. Não são necessárias condições específicas para aplicar as estratégias de ensino. São sim, como a gente destacou aqui, tem algumas que você vai ter que tomar cuidado, né? As metodologias vão facilitar o desenvolvimento. É importante os objetivos educacionais, tipo de aluno, estrutura. Está atento com tudo isso. Por enquanto, Silvia, Cássio, Bela, Cavalari e Karina. E agora nossas 2 últimas perguntas. A 7ª pergunta. Assinale a correta. Correta. A construção de competências no processo de ensino-aprendizagem compreende as seguintes dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, conhecimentos, atitudes e avaliação, planejamento, conhecimento e avaliação, ou planejamento, habilidades e conhecimentos. Daniel, só para avisar, as pessoas estão perguntando, tem que ter 2 telas, né? Uma para ver as perguntas que você está projetando e outra para responder as perguntas. Então, pessoal, se organizem aí em 2 telas. Exatamente. Nessa que vocês estão assistindo a gente, vocês vão ver a pergunta e as alternativas. E na outra que vocês vão abrir, aí nós vamos ter a alternativa. Nós vamos para a última questão para definir aqui, né? Por enquanto, nosso ranking está dessa forma: professora Silvia, Cássio, João, Fábio, Márcia e Soane. E agora a nossa última questão, né, valendo o dobro de pontos. E a questão é: então, dentre as opções, qual mais claramente traz os benefícios de estimular a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe? O estudo dirigido, aula expositiva, design thinking ou visita técnica? Qual destes que estimula mais a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe? Quem estiver acompanhando no celular, como eu comentei, vai ficar mais difícil, porque daí você tem que ver a pergunta aqui, trocar a tela e ir lá para responder, e esse tempo acaba, às vezes, não sendo suficiente, né? Tempo encerrado, resposta correta, Design Thinking. Agora nós vamos ver quem ganhou o nosso prêmio, e aí nós temos, em primeiro lugar, mas nós vamos ver só depois dos nossos comerciais, né? Não, brincadeira. Terceiro colocado ficou João Fábio. Segundo colocado, ou segunda colocada, Cássio. Primeiro colocado ou primeira colocada, professora Silvia. Professora Silvia, eu estou entendendo que ela já vai permitir que o Cássio possa receber esse prêmio, certo, professora? Com certeza, Cássio, é sua, Cássio, vai lá. Agora, o que o Cássio vai receber de prêmio? Cássio, você vai receber um e-book, vou projetar aqui, um e-book do nosso livro dessa segunda edição, vai aparecer aí para vocês já um slide, que é do Revolucionando a Sala de Aula 2, que é esse livro que acabou de sair, faz pouco tempo,
e ele já aborda toda essa parte de metodologias ativas e, principalmente, cada capítulo já tem algo falando sobre tecnologia, tem um capítulo só sobre o ensino nesse período de pandemia também, e tem algumas videoaulas que nós já gravamos e está disponível também no ambiente, tá certo? Bom, pontos importantes, né, falando do Kahoot. Feedback, aplicou? Você, professor, já sabe o que os alunos estão sabendo ou não estão sabendo, e os alunos já sabem o que eles estão acertando ou estão errando. Cássio, na última tela, só antes que eu me esqueça, tem o meu e-mail, aí você me manda um e-mail lá para a gente poder viabilizar o envio do e-book para você, ok? Obrigado, Cássio. Sobre o Kahoot, né? Lembre, o foco é o ensino, não a tecnologia. Então, coloca perguntas voltadas com o conteúdo. Feedback é o ponto alto. Estudantes adoram e a gente também, porque eu consigo fazer um nivelamento. Eu usei hoje de manhã na minha turma algo semelhante, que é o Pool Everywhere, que a gente vai ver no final. E é legal que eu consigo ir vendo. E como o exercício era evolutivo, eu percebi o nível de acerto aumentando. Ou seja, os alunos que erravam já iam corrigindo ali nos períodos futuros. É lúdico, traz a diversão e também permite avaliar o desempenho dos estudantes. E agora eu vou passar para o professor Gilberto, que ele vai trabalhar conosco uma nova técnica, que é o storytelling. Mais uma metodologia ativa para vocês. Professor? Obrigado, Daniel. Bom, vamos lá, né, gente? Storytelling. O que é storytelling? Contação de histórias, né? Quem não gosta de uma boa história? Eu estava vendo aqui, quando o Daniel perguntou as áreas de vocês, é uma diversidade enorme de áreas que nós temos aqui, né? Mas cada uma delas, né, tem histórias que podem ser utilizadas, né? Histórias sobre diferentes óticas, sobre diferentes perspectivas. Então, a arte de contar histórias, ela é tão antiga quanto o próprio homem, né? Porque antes da escrita, né, toda a comunicação se dava pela oralidade. Então, o processo de contar histórias, né, ele vem desde essa época. Se nós pensarmos, por exemplo, há 3, 4 mil anos atrás, nós temos as histórias relacionadas à mitologia. Então, era uma mistura de fatos reais, né, com acontecimentos de ordem religiosa, né, com invenções. Nós temos, por exemplo, um clássico que é a Guerra de Troia. A gente fez uma busca aí na internet e encontramos 19 filmes, né, com esse tema, né, sobre a Guerra de Troia. Ele data aí de aproximadamente 3 mil anos, né, que o texto surgiu. O texto, né, porque os historiadores até hoje não sabem se aquilo de fato aconteceu. O que eles sabem é que algo de estrondoso naquele período aconteceu, né, e o relato vem misturando deuses, né, e fatos e histórias, né, que faz que cheguem até nós nos dias de hoje. Se nós avançarmos um pouco mais, né, 2000 anos, né, nós temos as parábolas de Jesus Cristo, né, que estão aí narradas nos 4 evangelhos. São diversas histórias, né, que o Cristo utiliza, né, para ensino de uma ética, de uma moral, né, há 2000 anos e que chegam até nós nos dias de hoje, né, e assim por diante. Então, as histórias, né, elas sempre nos emocionam, né, sempre nos envolvem. Aliás, eu até gostaria de perguntar a vocês, quais são as características de um bom contador de história? O que vocês acham que nós precisamos para conseguir envolver o nosso público por meio de uma boa história? Por favor, coloquem aí no chat, então, algumas dessas características para que a gente possa conhecer. Enquanto vocês vão colocando aí no chat essas características, eu gostaria de pedir também para vocês já pensarem em 2 voluntários para nos ajudar na contação de uma história, certo? Então, vamos ver quais são as características. Emoção, a professora Edivalda está colocando aqui, né? Então, é importante que haja emoção. A Aurélio colocou uma boa retórica, tom de voz, expressividade, empatia, mistério, estimular a imaginação do ouvinte, né? Carisma, né? São características fundamentais, né, para uma boa contação de história, que seja envolvente, entonação, expertise, enigma, tom de voz. Então, são inúmeras as possibilidades que nós podemos utilizar, né, porque as histórias, elas têm uma trama, né, e se nós conseguirmos inserir o conhecimento que nós desejamos trabalhar nessa trama, né, com algum tipo de emoção, né, isso vai fazer com que os alunos consigam registrar com muito mais facilidade e, consequentemente, vai facilitar também o processo de construção do conhecimento. Então, muito obrigado pelas contribuições e nós vamos avançar para o próximo passo. Agora nós vamos trabalhar com vocês a construção de uma história, certo? Então, eu preciso inicialmente de um voluntário.
Esse voluntário vai escrever no chat número 1, dar um tracinho e escrever uma frase que será o início da nossa história. O professor Daniel vai coletar essa frase no chat e vai colocar aqui para o início da nossa história. Certo? Então, o primeiro voluntário, ele vai escrever o número 1 e uma frase que representa o início da nossa história. Qualquer história, certo? Usem a criatividade. Na sequência, nós vamos precisar do voluntário 9. O voluntário 9 vai observar a frase que o professor Daniel vai colocar aqui, que iniciou a história, e vai construir uma outra frase para finalizar essa história. Então, nós vamos ter o início e o fim dessa história nesse primeiro momento. Certo? Então, 2 voluntários. O voluntário 1 já escreveu, né? É a Karina Souza. Ela disse o seguinte: o telefone tocou. Muito legal. Agora, vamos ver como é que termina essa história. O telefone tocou e... Vamos lá, voluntário 9. Por favor, coloque o número 9 e o final dessa história. O telefone tocou e acabaram as fraldas. O Fabrício Bittencourt disse que acabaram as fraldas. Então, o telefone tocou e acabaram as fraldas. Bom, essa é a nossa história. Bom, vamos tentar colocar um meio nessa história? Nós temos o início e o fim. Então, agora nós precisamos do voluntário número 5. E o voluntário número 5 tem o propósito de colocar um meio nessa história, porque, cá para nós, ela não está muito bem, ela não está muito coerente. O telefone tocou e as fraldas acabaram. Então, nós precisamos de um meio. Então, o voluntário número 5, em uma frase, vai construir o meio da nossa história. Então, como é que a nossa história se desenvolve? O telefone toca, voluntário 5, e aí nós temos o voluntário 9, acabaram as fraldas. Então, vamos lá, gente, participem. Precisamos aí do voluntário 5 para colocar um meio bem criativo e dar algum sentido para essa nossa história. Que é uma história que começa interessante, termina interessante, mas que não faz muito sentido ainda. Então, nós precisamos de um meio. Agora nós temos: o telefone tocou, eu estava na rua, as fraldas acabaram. Então, o meio foi uma contribuição da Adione. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos meter o pé na jaca aqui, né? Vamos precisar de 2 voluntários para colocar bombas nessa história. Então, o propósito agora é detonar a história, certo? Então, eu preciso do voluntário 3 e do voluntário 7, que vão, em uma frase, cada um deles, vão colocar informações que não guardam muita relação com a nossa história. A ideia aqui é detonar a história mesmo. Tá? Então, por favor, voluntário 3 e voluntário 7, soltem as suas bombas. Vamos detonar essa história. Vamos lá, voluntário 3, bomba 1, voluntário 7, bomba 2. Vamos detonar a nossa história. Vamos lá, participem, por favor. Voluntário 3, da UNASP. Então, nós temos a primeira bomba. E voluntário 7, por favor, apresente a segunda bomba, por favor. Quem é o voluntário 7? Vamos lá, as participações estão terminando, hein? É a Renata. Então, veja bem, a nossa história até o momento está da seguinte forma. O telefone tocou, eu quase fui atropelada, eu estava na rua, apareceu uma nave espacial e acabaram as fraldas. Agora sim, detonou tudo, né? Essas bombas foram muito boas, muito boas. Bom, agora a nossa próxima etapa é o seguinte. Agora eu preciso de 4 pessoas que sejam extremamente criativas, certo? Para dar um sentido para a nossa história. Porque nós precisamos do voluntário 2, que vai fazer uma frase de ligação entre o 1 e o 3. O voluntário 4, que vai fazer uma ligação entre o 3 e o 5. O voluntário 6, que fará a ligação entre o 5 e o 7. E o voluntário 8, que vai fazer a ligação entre o 7 e o 9. Então, é preciso criatividade, pessoal, para a gente dar sentido a essa história. Eu quero ver se efetivamente vocês são criativos. Então, vamos lá. Voluntário 2, por favor. Olha, a Renata Capella. O telefone tocou, desci para pegar a comida com o motoboy do iFood e quase fui atropelado. Parabéns, Renata. Ficou excelente. Então, vamos lá. O próximo, voluntário 4. A próxima ligação.
Vamos lá, voluntário 4. A Renata ficou muito bom. Agora vamos ver os próximos. Vamos lá, pessoal. Voluntário 4. Voluntário 6 e voluntário 8 também já podem se inscrever. Tá? Podem colocar os textos que o professor Daniel irá trazer aqui para o nosso painel. Vamos lá. Voluntário 4. Olha. Nós já temos o voluntário 8. Voluntário 8. Agora precisamos do voluntário 4 e voluntário 6. Vamos lá. Vamos usar a criatividade para a gente fazer as nossas conexões. Eu quero ver se a gente tem condições de utilizar a mesma história. Já temos o voluntário 4, é o Luiz Fernando, muito obrigado. O Cássio Dalmo é o voluntário 8, e agora falta somente o voluntário 6 para concluirmos a nossa história. Então vamos lá, voluntário 6, voluntário 6. Última oportunidade de participação, não percam. Já temos o voluntário 6, foi o Marco Roberto. Então vamos lá. Concluindo a nossa história, então, a história construída a 9 mãos. O telefone tocou, desci para pegar a comida com o motoboy do iFood e quase fui atropelada. Era a babá desesperada, pois não encontrava as fraldas. Eu estava na rua, estava jogando no celular. Apareceu uma nave espacial. O ET de Varginha disse, acabaram as fraldas. Então, essa é a nossa história construída conjuntamente. Parabéns! Eu vou passar a bola agora para a professora Edivalda fazer uma análise dessa história. Bom, pessoal, vocês foram muito criativos. Após a dinâmica, vocês criaram uma história que tiveram a ideia inicial para começar e terminar. Os voluntários participaram bem, usaram bastante a imaginação. Teve até uma certa suspense no meio dessa história, porque algo inesperado aconteceu, alguém jogando no celular para aparecer o ET, né, pessoal? Muita imaginação e criatividade para tentar colocar um sentido lógico às ideias. Ou seja, foi construída uma pequena história, com, claro, né, a 9 mãos, mas com muita criatividade, imaginação. Mas vocês acham que faltou alguma coisa? Com certeza faltou alguma coisa. Faltou o planejamento e uma estrutura, principalmente para nós criarmos uma história em que nós queremos utilizar para o ensino, que nós queremos inserir um conteúdo. Se nós não planejarmos e fazermos uma estrutura correta, com certeza a nossa história não terá sentido. Vamos conhecer a estrutura de uma história, de uma storytelling? Para nós iniciarmos uma história, nós sempre temos que pensar na situação inicial, que são os personagens e o espaço, o cenário em que nós vamos apresentar ao leitor, ao ouvinte. Depois é a quebra da situação inicial. É um acontecimento que vai modificar a situação apresentada. Na sequência, um conflito. Vai surgir uma situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade dos personagens e acontecimentos. E aí nós vamos chegar no clímax, o ponto de maior tensão da narrativa, que vai então chamar a atenção para resolver o problema apresentado. E, finalmente, o desfecho, ou seja, a solução do conflito. E não se esqueçam de um título criativo que seja um bom resumo da história que vocês vão criar. Bom, após conhecermos a estrutura de uma boa história, de uma estrutura em que nós podemos utilizar para criar histórias para ensinar, vamos linkar essa criação de histórias com os recursos tecnológicos, principalmente no cenário atual que nós estamos vivenciando, as aulas remotas, online. Nós podemos utilizar a contação de histórias gravando um vídeo pelo nosso celular ou pelo computador, usando o Loom, ou fazendo slides com narração no PowerPoint, inserindo figuras. Nós podemos usar outras ferramentas para criar animação, como o Powtoon, que tem storyboards, Pixton, que é a contação de histórias em quadrinho,
o Tour Creator, que também pode ser utilizado. Nós temos que usar a inovação e a criatividade usando ferramentas tecnológicas. Um exemplo para vocês do Pixton é a contação de histórias em quadrinhos. Então, essa ferramenta, ela permite vocês inserirem personagens, criar as falas, e olha que os alunos são muito criativos para a criação de histórias usando essas ferramentas. E temos também o Powtoon, que nós trouxemos para vocês o exemplo de uma história criada para ensinar no contexto da veterinária, Tom e o Mistério do Sproultrix, né? Então, vejam a história que foi criada para ensinar, e o autor foi bem criativo, Carlos. O professor Daniel está disponibilizando. Aqueles que verificarem que o som está um pouquinho baixo, aumentem, por favor, o som do computador ou do celular, tudo bem? Professor Edivaldo, eu vou só trocar aqui, pelo slide ele não vai passar, mas eu já deixei apresentado aqui, vou conseguir, acho que eu vou transmitir ele direto direto, do tá YouTube, bom. O professor Daniel está organizando para apresentar direto do YouTube a história criada pelo Carlos. Mistério do Sproultrix. Esse é Felipe, um jovem comum, como eu ou você. Felipe ama animais. E ao encontrar um gatinho no parque, não titubeou em adotá-lo. Seria o Tom. Tom era um filhote esperto e passava a maior parte do tempo brincando. Com o tempo, Tom foi começando a ter outros interesses. A procura por namoradas e as brigas ficaram cada vez mais frequentes. E Tom era bem valente. Um dia, Felipe percebeu um carocinho no nariz de Tom, mas ele pensou que fosse uma cicatriz. Nos dias seguintes, Felipe percebeu que Tom estava comendo menos e espirrando muito. Então, a lesão ulcerou e começou a sair pus. Preocupado, Felipe ligou para Vitor, seu amigo dono de um pet shop. Vitor, então, alertou. Felipe, eu vi algo parecido em uma palestra. Pode ser esporotricose. E tome cuidado, pois os seres humanos pedem. Meu Deus, Vitor, e o que eu devo fazer? Olha, é melhor procurar um veterinário o mais rápido possível. Sei que em alguns casos é indicada a eutanásia do animal. Felipe ficou sem chão. Não podia acreditar que teria que sacrificar Tom. No mesmo dia, Felipe levou Tom para uma consulta com a doutora Silvia, a veterinária do bairro. Durante o exame, ela coletou a secreção da ferida para o diagnóstico. Então, ela montou uma lâmina, fez uma rápida coloração e observou ao microscópio. Na mosca, vem observar, Felipe. Consegue ver essas estruturas ovaladas? Te apresento Sproultrix. E o que é isso, doutora? É um fungo que pode infectar vários animais, principalmente os gatos que têm acesso à rua. Então eu vou ter que sacrificar o Tom mesmo? Não, a esporotricose tem cura. Vamos usar o itraconazol, uma droga capaz de matar o fungo. Mas o Tom terá que voltar a cada 15 dias para fazer exames hepáticos. A doutora também recomendou que Tom ficasse isolado e que Felipe higienizasse bem o local, pois a doença é uma zoonose. Felipe voltou para casa e fez tudo direitinho. Após 3 meses, Tom estava curado. Tudo muito bem. Mas como está o Tom agora? Olha ele aí, na mesa de castração para diminuir as fugidinhas. Afinal de contas, lugar de gato é em casa. Percebam que o Carlos foi bem criativo na criação da história, fazendo até 2 tons de voz para poder criar a história do Tom. Então, utilizem essa ferramenta, ela é fácil de utilizar e caso vocês queiram também, os estudantes podem criar as suas histórias. Nós estamos chegando ao final
da nossa webinar, e eu vou passar para a professora Silvia, que ela quer ouvir a opinião de vocês sobre um determinado tópico. Por favor, professora Silvia. Muito obrigada, professora Edivalda. Que pena que está chegando ao fim. Pois é, mas a gente prometeu interagir, prometeu mostrar ferramentas e vamos fazer. Acessem, por favor, esse QR Code que o professor Daniel está mostrando. Esse é o Pool Everywhere, e eu queria que vocês respondessem a seguinte pergunta. Agora, depois do nosso painel, do nosso webinar, resumem até 3 palavras-chave o seu sentimento com o ensino remoto. Vamos tentar fazer um antes e depois desse webinar? Vamos tentar captar as emoções da gente agora, nesse momento? De novo, ali, olha, o QR Code, o professor Daniel está mostrando. Pool Everywhere, e a pergunta que a gente está pedindo para vocês responderem. Agora, depois do nosso painel webinar, resumem até 3 palavras-chave seu sentimento com o ensino remoto. Por favor, pessoal, vamos acessando e vamos respondendo. O professor Daniel está querendo que vocês entrem lá no Pool Everywhere. O Alton já compartilhou aqui, podem ver na caixa de mensagens. Obrigada, Alton, já está mostrando aqui. Vamos acessar e responder. Olha lá, diferente, feliz, começando a aparecer. Conceição, experimenta entrar lá no Pool Everywhere e compartilhar seu sentimento, vai ser muito importante para nós. Você também, Adriele, se puder entrar no Pool Everywhere, o professor Daniel está esperando vocês colocarem. Estão dizendo aqui, professor Daniel, que a tela fica azul e não aparecem as questões. A questão, para você saber, é pedindo que vocês coloquem até 3 palavras-chave os sentimentos após o webinar. 3 palavras-chave, o sentimento de vocês após o webinar. Olha lá, inovação, animado, possibilidade. Olhem o sorriso da professora Edivalda. Olha lá, muitas possibilidades, que é o que a gente queria trazer. Aprendizado, compartilhamento, eu acho isso essencial. A gente supera a ansiedade, a angústia, o medo, compartilhando, trazendo experiências. E eu vi aqui várias pessoas compartilhando outras possibilidades, isso é tão importante. O professor Daniel também contente, porque faz tempo que ele está investindo para as pessoas vencerem o bloqueio e adotarem a tecnologia. Olha, a gente está vendo também aqui animado. Eu também saio daqui animada e encantada, muito motivada com esse grupo, muito ativo de professores e professoras. Eu estou vendo aqui também, vamos lá ver, entusiasmo com a tecnologia. Daniel, você ganhou o dia, fala a verdade. Entusiasmo com a tecnologia, tudo que ele gosta. Pessoal, a gente queria agradecer imensamente a participação de vocês. A gente, infelizmente, está aqui vigiando o tempo, né? O tempo é o nosso Senhor. A gente vai compartilhar com vocês os slides. Eu queria contar um pouco para vocês por que compartilhamento, porque ele é tão importante para nós. Esse projeto, ele iniciou, na verdade, com uma pesquisa de um grupo de pesquisa que veio amealhando, né, que veio trazendo contribuições, que veio nos ajuntando, e por isso que a gente se chama agora de Andorinhas. A gente acredita que nessa situação que nós passamos e em tantas outras, voar sozinho é muito mais difícil. Por isso que a gente faz como as andorinhas e a gente voa junto. Vocês estão vendo quem são esses nossos parceiros, né? O NEPAC, lá da Universidade Federal de Uberlândia, vocês estão vendo lá a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Londrina e várias fontes de financiamento a quem nós agradecemos, além da parceria com o GenAtlas. E falando no GenAtlas, eu vou devolver a palavra para a professora Edivalda. Olha, tem um recado legal da professora Edivalda. Então, pessoal, nós gostamos de mostrar fotos dos nossos filhos, né? Então, nós não podemos deixar de mostrar a foto dos nossos filhos aqui. Nós chamamos carinhosamente da série Revolucionando. São os livros que nós publicamos aí em parceria com o GenAtlas. O primeiro deles foi Revolucionando a Sala de Aula, com 15 metodologias ativas, com aplicação prática em sala de aula. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, eu vi que no chat muitos escreveram que já conhecem. Logo em seguida, nós organizamos o livro Revolucionando a Docência Universitária, com o propósito de dar um suporte aos docentes na organização das suas aulas, no planejamento, com entendimento de temas relevantes para a formação dos docentes. Tivemos também a oportunidade de escrever o livro Revolucionando o Desempenho Acadêmico, o desafio de Isa. Vocês não podem deixar de conhecer a Isa. A Isa é uma estudante negra maravilhosa que tinha um sonho
de estudar no exterior. E para isso ela precisava conseguir uma bolsa de estudos. E para ela conseguir essa bolsa de estudos, ela passou por todos os determinantes do desempenho acadêmico. Então, é muito indicado para os estudantes conhecerem como melhorar o desempenho acadêmico. E agora, nosso filho caçula, Revolucionando a Sala de Aula 2, em que foi lançado agora no mês de julho, que nós convidamos vocês a conhecerem, que traz novas metodologias de ensino, inclusive com a aplicação da tecnologia. Fica aí o convite de vocês conhecerem as obras aí organizadas por nós, com a participação de muitos professores que colaboraram com capítulos, professores da área de negócios, da área de educação, nossos alunos de pós-graduação. O nosso agradecimento fica aqui também a todos os coautores que participaram. E agora eu devolvo a palavra. Desculpa, tem um convite. Não posso esquecer desse convite, a professora Silvia vai puxar minha orelha. Ela fala que eu sou a chefinha, mas não sei, né? Pessoal, é um convite aos professores. Nós estamos realizando uma pesquisa sobre os sentimentos e problemas no ensino remoto. Então, vai ficar a tela aqui um tempinho. Se vocês puderem, por favor, responder a nossa pesquisa, vai ser ótimo ter a percepção dos professores dessas diversas áreas que aqui participaram dessa webinar. Muito obrigada, eu devolvo ao professor Humberto para ele conduzir aí a continuidade. Obrigada a todos e todas. Muito bem. Eu vou tentar expressar aqui o sentimento que eu percebi das pessoas, dos participantes. Que pena. Como eu havia dito, né, os professores iriam nos brindar com uma palestra brilhante, e o sentimento é mesmo esse, de que vontade de continuar. Muito obrigado pelos conhecimentos que trouxeram. Tem uma pergunta antiga que os alunos sempre fazem e que vocês responderam assim de uma maneira maravilhosa. Por que a aula tem que ser chata? E vocês mostraram que o aprendizado, a aula, não precisa ser chato, que pode ser algo lúdico, agradável, que fica aquela sensação de quero mais. Como os professores já interagiram com a maioria de vocês e nós tivemos aí um atraso, nós não vamos fazer a etapa de perguntas e respostas, porque boa parte das perguntas já foram respondidas. Mas eu queria aqui apenas fazer um fechamento. E algumas palavras-chave ficaram na minha cabeça enquanto ia ouvindo e me deliciando com este show, né? Isso aí é uma aula show, com muito aprendizado. O lúdico é muito importante. Envolver os alunos é algo que promove conhecimento. É muito comum que os alunos assistam a aula, depois façam uma prova, tirem uma nota boa, mas quando você pergunta para o aluno o que de fato ele aprendeu, foi muito pouco. E com esse envolvimento, isso traz o conhecimento. Dom Bosco foi um dos maiores educadores dos últimos tempos. Ele afirmava que o professor tem que estar onde o aluno está. E vocês, com essas tecnologias, mostraram para nós que é possível, para nós professores, estarmos onde o aluno está, porque esse é o ambiente que os alunos transitam e que nós, a maioria de nós, tínhamos uma dificuldade muito grande de transitar. E aí, como foi comentado até pela professora Silvia no início, né, esse gatilho que foi a pandemia nos colocou de frente com uma nova realidade que vocês mostraram, que é uma realidade que tem um poder e um carisma do aprendizado. Então, ficam aí algumas palavras, né? Diálogo, problematização, significado, envolvimento, mediação. Eu não vou ter nem palavras para agradecer a vocês por esse brilhante show que vocês fizeram. Isso é coisa para, ao final, a gente pedir autógrafo.
Um abraço, foi um prazer muito grande e eu agradeço a oportunidade de ter aqui mediando esse encontro de vocês. Um grande abraço.